Semana passada eu não gravei, né? A semana passada eu não gravei. Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando mais um Aljava Online. Graças a Deus e ao Ricardo eu estou gravando, então você vai poder assistir isso aqui depois, caso você não esteja presente ao vivo. E nós vamos estar falando hoje sobre perspectivas eternas, e o texto base é um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Então vamos ler lá 2 Coríntios 4, 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmãos, pensa numa palavra num texto que eu utilizo em quase todas as minhas mensagens, é esse texto. Esse texto ele é quase que um clássico do Novo Pacto. A mudança de perspectiva a partir de onde nós enxergamos aquilo que nós enxergamos, através de uma realidade natural ou através de uma realidade eterna. Irmãos, isso muda completamente tudo na nossa vida individual, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial e na nossa percepção do mundo e na nossa percepção do próprio Deus. A partir de onde nós olhamos o que olhamos, o que nós vemos. Eu estou te fazendo algumas perguntas. Se você está aqui e tem tido o hábito de tomar nota, eu gostaria que você anotasse hoje o que você tem visto e de onde você vê o que vê. Então, nós estamos falando de visão e do ponto do observador, a partir da onde você vê o que você vê. Porque pode prestar atenção, ao longo de toda a história, né, a gente percebe pessoas diferentes olhando a mesma coisa e tendo interpretações distintas. Quando você vê a história dos espias, por exemplo, aqueles 12 homens, eles saem com uma missão, que é observar a Terra. 10 voltam com um relato. Meu, aquela terra lá é complicada, tem gigantes. A gente era como gafanhoto diante deles. Irmãos, no mesmo lugar que eles estavam observando e tendo essa visão, tinham dois caras que olharam e falaram: cara, a terra é fantástica. Os frutos são incríveis, vão cair para dentro. Né? O que acontece? Que esses caras estavam no mesmo ponto de observação, enxergando as mesmas realidades, mas vendo coisas completamente diferentes. É sobre isso que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de refletir, de levar você a meditar na noite de hoje. As perspectivas eternas. O que faz uma mente eterna, o que ela produz de transformação. Você olhar as realidades a partir da mesma ótica que Deus olha. Isso é incrível, irmãos. Quando nós olhamos a partir do lugar correto, nós podemos ter um diagnóstico preciso das situações. Se você está olhando através de você mesmo, de uma visão limitada, de uma visão natural, temporal, a partir das tuas mazelas, o seu diagnóstico, e quando eu falo de diagnóstico, eu estou falando das soluções que você dá para os conflitos que você enfrenta, meu irmão. Todos nós enfrentamos conflitos. Todos nós passamos por situações. E a maneira como nós observamos essas situações vai nos dar um diagnóstico preciso ou não. Um diagnóstico preciso traz soluções precisas. Um diagnóstico impreciso faz com que você não encontre solução. Eu conheço pessoas que há muito tempo que estão dentro da igreja com seus mesmos conflitos, porque não conseguem ter um diagnóstico correto, não conseguem olhar a partir da ótica de Deus. Então, eu acredito que o que nós estamos abordando hoje seja muito importante, inclusive no momento que nós estamos vivendo da humanidade, né? Porque se nós temos uma abordagem temporal, por exemplo, do caso dessa pandemia, nós vamos ter diagnósticos errados e insuficientes para o papel da igreja durante essa pandemia. Mas se o nosso ponto de partida é eterno, e nós temos uma perspectiva celestial, então nós vamos ter um diagnóstico mais eficaz daquilo que Deus espera de nós para esse tempo. Né? Nós estamos debaixo de muita pressão. Parece que está cada dia mais evidente a repulsa
né, da grande mídia, da esfera política, do próprio Supremo com relação à igreja e aos cristãos. Sabe, se fala tanto das fobias atuais, né, da homofobia, de gordofobia, de preconceito racial e tantas coisas. Mas, irmãos, o assunto de cristofobia é seríssimo. O preconceito contra cristãos, ele está espalhado por toda a grande mídia. Ontem aconteceu uma coisa incrível. Uma das datas mais importantes para a fé cristã, que é a Páscoa, o Google, ele fez questão de passar em branco, ele não mencionou nada. Toda data importante, até do calendário chinês, o Google vai e faz uma decoraçãozinha lá na sua página de busca para homenagear essas datas. Ele ignorou completamente a data da Páscoa de ontem. Então, nós estamos realmente diante de dias onde a pressão do sistema desse mundo ela procura nos prender numa visão temporal, né? Que nos deixa acuados, que nos deixa assustados, que parece, como eu falei ontem no culto, o Salmo de Asaf, parece que a gente vai vendo o avanço das trevas, o avanço dos ímpios, e a gente vai se sentindo diminuído no meio dessa pressão. Mas o apóstolo Paulo ele nos alerta em Romanos capítulo 12. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala desse alerta a partir de qual posição nós precisamos olhar e interpretar os fatos da vida. Romanos 12, 2 diz assim: não se conforme com o mundo de hoje, mas transforme-se renovando a sua mente. Assim vocês vão poder ver qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. O transformar, que a palavra aqui, vocês estão cansados. Esse texto é um texto, se tem um texto que tem uma hermenêutica rasgada dentro da igreja evangélica, é esse. Todo mundo aqui sabe que essa palavra transformação utilizada aqui é a palavra metamorfose. O que Paulo está falando aqui não é uma mudança de pensamento. Você tem que mudar o jeito que você pensa. Não. Paulo está falando o seguinte: se você não experimentar uma nova natureza, você não vai conseguir interpretar as realidades desse mundo a partir de uma ótica espiritual. A única maneira de nós transformarmos a nossa maneira de pensar efetivamente é quando nós passamos por uma transformação de natureza, irmão. Não tem jeito. O resto é acúmulo de conhecimento. O resto é a teologia, o homem tentando explicar Deus. Hoje eu estava dando uma matéria com o pessoal do Efatá, agora, e estava falando para eles, aquele bate-papo de Jesus, quando ele fala assim, o que dizem as pessoas que eu sou? Já falei sobre isso com vocês esses dias, né? Jesus estava... O que é, na prática, o significado de teologia? É o homem tentando explicar a Deus. Então, quando Jesus fala assim, o que dizem os homens que eu sou? Jesus está falando, em outras palavras, qual é a teologia das pessoas a meu respeito? Vamos lá, vamos ver como que está essa teologia. Daí os discípulos falaram assim, uns dizem que você é Elias, né? Os fariseus, os escribas, aqueles que estudam a Torá, falam que você pode ser um profeta. Outros falam que você pode ser... Outros falam que você é filho de Beelzebu. E daí começam a dar os relatos do que a teologia dos homens apontava para Jesus. Daí Jesus olha para isso assim, cara, essa teologia de vocês está furada. Ninguém está sabendo dizer de fato quem eu sou. E vocês? Quem dizem que eu sou? E daí, vocês conhecem a história, Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus explica exatamente a base teológica do novo pacto. Muito bem, Pedro. Todos esses homens não foram capazes de falar o que você falou, não pelo tanto que você estudou hermenêutica, não pelo tanto de aulas que você teve numa faculdade de teologia, mas porque o Espírito te revelou. Então, assim, nós, para acessarmos a mente de Deus, para enxergarmos a partir da mesma ótica de Deus, nós precisamos passar por uma transformação de natureza. É o que Paulo está falando, transformai-vos. Ou seja, passe por esse processo de metamorfose para que você receba uma nova natureza. E daí sim,
você é renovado na sua maneira de pensar e de ver. Então, nós vamos construir esse fundamento nessa noite. Eu quero que você me acompanhe para que você entenda a importância de que nós possamos ver não só as realidades que nós vivemos, mas a realidade da igreja sobre a face da terra, a realidade das pessoas que a gente cuida, a partir de uma perspectiva divina e não a partir de uma perspectiva natural. Tá bom? Tem um outro texto bastante conhecido que eu acho que ilustra bem o que eu estou falando, que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 15 em diante. Né? Todos vocês conhecem esse texto, mas eu quero construir ele de forma bem gradativa para que fique bem claro para todos nós. De manhã, quando o servo do homem de Deus se levantou para sair, viu um exército com cavalos e carros que cercou a cidade. Sim, meu senhor, exclamou o criado, o que vamos fazer? Não tenha medo, respondeu Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais do que eles. Irmãos, aqui a gente já vê uma coisa interessante. Vocês conhecem a história, mas nessa parte do diálogo, Geazi estava olhando assustado pelo que ele estava vendo naturalmente. E no mesmo momento, Eliseu fala assim: não, fica de boa aí, cara, que são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Eles estavam olhando para a mesma realidade, mas Eliseu tinha uma perspectiva eterna e Geazi tinha uma perspectiva temporal e natural. Daí, qual é então a chave de Eliseu para que ele pudesse enfrentar aquela situação ao lado de Geazi? Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. O Senhor fez isso e o servo viu que a colina estava cheia de cavalos, carruagens de fogo em torno de Eliseu. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que Deus precisa fazer conosco nesses dias é abrir os nossos olhos. O que Deus precisa fazer nesses dias é abrir os nossos olhos espirituais, porque parece que a nossa vista tem sido ofuscada por essas realidades temporais que nos cercam. É como se fosse nos desgastando o dia a dia. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Passam por processos que já estão lutando há anos e que vai cansando, a vista vai cansando. É por isso que Apocalipse fala do colírio. Nós precisamos. A palavra que o Senhor me deu hoje para falar para vocês ora para que eu abra os olhos de cada um deles. Nós precisamos ter, porque se nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos ser arrancados desse lugar de cansaço, de temor, e vamos ver a partir de uma perspectiva eterna o que o Senhor está construindo em nós, né? E a gente tem duas maneiras de fazer isso, né? Continuar insistindo em observar a história, o desenvolvimento da história diante dos nossos olhos, através de uma perspectiva humanista, temporal, e daí, através dessa perspectiva humanista e temporal, a gente avalia o estado da igreja, do mundo, e o que acontece? Muitos estão entrando num estado de crítico, de desprezo e de frustração, porque eles olham para a igreja a partir de uma perspectiva natural. A igreja é um organismo espiritual, irmãos. A igreja é um organismo vivo. O corpo de Cristo não tem a ver com o espírito denominacional. E todos os críticos veementes que tem hoje, eles não tecem suas críticas a partir de uma perspectiva eterna, mas a partir de uma visão distorcida e natural que começa a se tornar extremamente crítica, até uma certa zombaria e desprezo, porque não conseguem enxergar essa igreja que continua sem mácula, sem ruga, que continua sendo o sistema de governo de Deus sobre o mundo, que continua sendo impulsionada diante do propósito divino, sem que nada possa deter, ninguém pode parar a igreja. Agora, nós podemos olhar para essa mesma igreja através de uma perspectiva eterna, com a nossa mente impregnada da eternidade, e daí sim nós vamos conseguir entender com mais clareza essas realidades espirituais. E eu quero usar aqui dois textos importantes para ilustrar isso,
principalmente para você como pastor, porque aqui a carta, eu quero ler Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Esses dois textos de Apocalipse, eles retratam duas igrejas. Nós vamos ver a igreja de Esmirna e nós vamos ver a igreja de Laodiceia. E olha que nessa carta, o anjo diz à igreja, né, uma realidade natural, que era que a própria igreja tinha de si mesmo. Preste atenção, você está aqui comigo, eu quero que você não perca isso, que é muito interessante. São duas igrejas, Esmirna e Laodiceia. As duas tinham uma percepção pessoal de como elas próprias se viam. E depois, o próprio anjo fala o seguinte, beleza, você se vê assim. E depois, ele traz a perspectiva eterna e fala assim, mas Deus te vê assim. Então, vamos ler Apocalipse 2, versículos do 8 ao 11, para você ver aqui no caso de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja de Esmirna. Isto diz o primeiro e último, aquele que morreu e reviveu. Conheço teus sofrimentos e a tua pobreza. Então, aqui, o que o anjo está falando? A igreja de Esmirna, ele naturalmente, ele via os sofrimentos e a pobreza. Quantos aqui, como igreja, têm passado por períodos de sofrimento, de dificuldade econômica? É como se o anjo estivesse falando assim, ó, eu tô vendo a sua perspectiva natural. Agora, o que você não pode permitir é que essa realidade natural determine a tua visão, porque você está passando por sofrimento e pobreza. No entanto, você é rico. É o que o anjo fala. Olha, vocês estão passando por sofrimentos e pobreza, mas você é rico. Eu sei como te caluniam aqueles que se dizem judeus, mas que na realidade nada mais são do que sinagoga de Satanás. Irmãos, esse texto de Apocalipse inteiro é uma comparação entre perspectiva natural e perspectiva eterna. A igreja de Esmirna se via debaixo de sofrimento, debaixo de pobreza, mas Deus fala para ela assim, mas vocês são ricos. A igreja de Esmirna era criticada pelos judeus, por aqueles que se diziam judeus, e o próprio Deus fala assim, eles se dizem judeus, mas não passam da sinagoga de Satanás. Então, sempre tem uma realidade natural e tem aquilo que Deus vê sobre a mesma situação. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Devo avisar que alguns de vocês, olha só, isso aqui é uma palavra profética que o anjo está dando à igreja. O diabo irá colocá-los na prisão para colocá-los à prova. Sofrerão perseguição. A igreja de Esmirna era uma igreja que recebeu elogio dentro da perspectiva eterna do anjo. Vocês são ricos. As lutas e as situações temporais que vocês estão passando não refletem quem vocês são no espírito. Mas fala assim, olha, mas vocês vão ser colocados na prisão, sofrerão perseguição por 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, a base dessa mensagem repousa, né, na própria realidade eterna do Senhor, daquele que vive para sempre. Ele começa falando isso. E que tem condições de enxergar de longe as duas realidades, o que todo mundo está vendo e o que de fato ele vê. Todo mundo está vendo aquela igreja passando por grande pobreza, por grande sofrimento, mas Deus olha e fala assim, mas são ricos. Vão passar por sofrimento, vão passar por perseguição, mas esses são os que vão receber a coroa da vida eterna. Agora, vamos ver Apocalipse capítulo 3. Tem uma outra igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia também tinha uma percepção, uma autopercepção, uma análise natural dela mesma. Olha o que a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna se achava pobre e em sofrimento. Mas o anjo fala assim, mas você é rica. Agora, a de Laodiceia fala, sou rico, fiquei rico, não preciso de nada.
E daí o anjo alerta, olha, você que acha que é rico, deixa eu te falar uma coisa, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Por isso eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que você possa de fato se tornar rico. Roupas brancas para que você possa se vestir e cobrir a sua nudez. E também colírio para que você possa colocar nos olhos e recuperar a visão. Irmãos, mais uma vez, dentro do contexto que nós estamos trabalhando desde o início, existe uma perspectiva natural e uma perspectiva eterna. Quando nós não estamos enxergando a partir de uma perspectiva eterna, nós corremos o risco de achar bom aquilo que Deus diz que é ruim, de achar santo aquilo que Deus acha profano, de achar que é riqueza aquilo que Deus acha que é miserável, de achar que estamos bem vestidos quando na verdade nós estamos expondo a vergonha, né? Aquilo que o Senhor desejaria. E essa é a realidade da igreja. A igreja é um organismo espiritual. O que nós estamos construindo é no espírito. Nós não podemos nos prender às realidades temporais, porque senão nós nos frustramos. Então, nós não podemos mais, eu acho que daqueles que caminham conosco já há tantos anos, nós não podemos mais cair no risco de avaliar potencial de ministério, grandeza do que Deus está fazendo, pelo tamanho dos tempos, pela quantidade de pessoas que vão às reuniões, mas nós precisamos enxergar do mesmo lugar que o Senhor enxerga para que nós possamos ver se o que nós estamos construindo é eterno ou se é temporal. Qual a tua perspectiva? A partir da onde você olha as realidades da vida? Irmãos, essa palavra que eu estou ministrando para você foi algo que o Senhor ministrou no meu espírito. No meio de pressão, no meio de dificuldade, o Senhor parece que ele tem que nos arrancar para enxergar de longe, para que a gente possa ter uma visão mais clara das coisas. Da perspectiva daquela própria igreja, da sua liderança, estava tudo muito bem. Olha, nós temos em abundância, nada nos é necessário. Mas na perspectiva daquele que vê todas as coisas, na perspectiva daquele que vê o que não é visto por ninguém, essa mesma igreja que aparentava e ostentava riqueza era infeliz, pobre, cega e nu. O mandato divino é determinado por coisas que não podem ser percebidas pela vista, mas requerem de nós um outro tipo de olhar, para que a gente possa ver o que de fato é ouro e o que de fato é palha. A gente tem que ver isso pelo Espírito. Sabe, a maneira de enxergar a vida, a maneira de enxergar os relacionamentos. Ontem eu estava falando na mensagem de ontem na igreja a respeito da história de Abraão. Eu não sei se vocês já se depararam em Atos dos Apóstolos, Estevão, o mártir, ele cita a história de Abraão como pai da igreja, tal, e ele fala assim: quando Abraão recebe uma palavra de Deus para sair de Ur, ele não sai de Ur imediatamente, ele vai até Harã, que é a mesma região da Caldeia. E ele fica ali até que, o texto diz exatamente assim, até que o pai de Abraão venha a falecer. E daí, então, ele sai para cumprir a jornada do que Deus tinha falado para ele. Alguns historiadores dizem que do chamado de Deus até que de fato Abraão obedecesse, levaram-se 15 anos, que foi o tempo para o pai dele morrer. Ou seja, Abraão falou assim: putz, eu não vou sair agora com meu pai aqui velhinho, não vou deixar meu pai aqui. Deus me pediu para ir, mas pô, daí ele sai, ele dá um miguezinho, ele sai e vai para um lugar perto ali na mesma região, espera quando o pai dele morre, daí quando o pai dele morreu que ele foi. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes os nossos vínculos familiares, algumas amizades, algumas pessoas que Deus já nos disse para nos apartar e nós insistimos em estar junto, isso atrapalha o avanço daquilo que o Senhor quer produzir nas nossas vidas. Mas porque nós temos uma perspectiva natural. Nós não conseguimos enxergar através de uma realidade eterna. Nós não conseguimos olhar pelo mesmo lugar que o Senhor está olhando. E por isso, a visão é um dos elementos tão importantes e decisivos na vida de um líder.
Quando Deus levanta um líder, quando Deus levanta um pai na fé, a visão é fundamental. Nós podemos chorar juntos, nós podemos sofrer juntos, mas o mais importante é que nós possamos enxergar a partir do mesmo lugar no espírito, dessa ótica eterna, dessa perspectiva eterna, e não de uma perspectiva temporal. Porque a temporalidade nos pressiona demais, irmãos. A temporalidade ela nos rouba dessa compreensão da eternidade. Eu quero ler com vocês agora um texto de Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios 1, do 18 ao 23. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala da importância da visão, de abrir os nossos olhos. E ele fala assim, olha, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação. Para que vocês entendam o que são as riquezas da glória. Só quem tem os olhos abertos pode entender o que são as riquezas de fato. O que Deus chama de riqueza. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas essas coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo faz uma oração para que os olhos sejam iluminados. E essa oração tem alguns motivos. Número 1, para que saibais. Ele fala assim, olha, tendo iluminado os vossos olhos para que saibais. Então, para que os nossos olhos têm que se abrir? Para que nós possamos saber a realidade das verdades espirituais que não podem ser percebidas pelos nossos sentidos naturais. Então, hoje é uma noite onde nós não vamos encerrar da mesma maneira. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar, quero que vocês coloquem as mãos sobre os olhos e nós vamos orar, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Para quê? Para que nós possamos saber as realidades espirituais que não são percebidas pelos nossos sentidos naturais. E número 2, por que Paulo orou assim aos Efésios? Algumas das verdades que ele queria que chegassem ao coração daquele povo. A esperança pela qual Deus nos chamou. Qual era a riqueza da sua gloriosa herança entre os santos? E a incomparável grandeza do seu poder. Então, Paulo ora para que os olhos sejam abertos, para que essa revelação penetrasse o espírito, né, de cada um daqueles que estavam ali na igreja de Éfeso, né? E eu quero ler só mais um texto para que a gente tenha tempo de ouvir os irmãos e orar junto. 1 João, capítulo 2. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa palavra resume que tudo aquilo que o mundo oferece é temporal, é visível, é externo e sensorial. Irmãos, o novo pacto é uma ruptura. Anota essas palavras aí. Com tudo que é temporal, visível, externo e sensorial. O novo pacto é uma ruptura com tudo que é temporal, visível, externo e sensorial. Se na base da construção da tua fé, da tua visão do que é a igreja, se alguma das coisas pelas quais você procura discernir envolvem aquilo que é temporal, aquilo que os teus olhos naturais estão vendo, que é visível, aquilo que é externo ou sensorial, não coloque isso como elemento para discernir nada espiritualmente, porque o novo pacto é uma ruptura com isso. Ou nós enxergamos a partir da perspectiva de Deus,
ou a nossa visão vai estar sendo distorcida por esses elementos que são temporais, né? O que pode produzir prazer momentâneo é hedonismo, na sua forma mais pura de ser. E a igreja está cheia de hedonismo nos dias de hoje. Prazer momentâneo não tem vínculo com a eternidade. Acabam naquilo que hoje alguns pastores chamam de experiência do culto. Da onde a igreja foi concebida para produzir experiência num culto, irmãos? Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para que ele abra os nossos olhos, para que nós possamos entender, através do Espírito, realidades que os nossos sentidos naturais nunca nos dariam condições de perceber. E assim a gente vai conseguir entender a realidade da igreja, desse organismo vivo, né, sobre a face da terra nos dias que nós estamos vivendo. Amém? Então, a base de hoje é não permitir que a nossa visão das mesmas realidades que todos estão vendo, elas sejam conduzidas por esse aspecto natural, que os nossos olhos se abram para que a gente possa ver do mesmo lugar que Deus está vendo todas essas mesmas situações. Tem muita máscara caindo nesses dias de pandemia. Muitos pastores que parece que estão entrando num lugar de acomodação. Se tem culto, se não tem culto, está tudo bem. A gente não entende a responsabilidade que nós temos para esses dias. Sabe? A responsabilidade de ser uma voz de esperança, de ser luz em dias de trevas. Então nós precisamos, de fato, abrir os nossos olhos espirituais. E eu quero que vocês guardem de tudo que eu falei dessa noite, esses dois textos de Apocalipse 2 e 3. Esmina e Laodiceia. É muito interessante você perceber que na ótica natural e temporal dessas duas igrejas, elas estavam se vendo exatamente de forma oposta ao que Deus via dessas mesmas igrejas e dessas mesmas realidades. A perspectiva natural de Esmina é que era uma igreja pobre, uma igreja sofredora. E o Senhor olha para essa mesma igreja e fala assim: vocês são ricos, a partir de uma perspectiva eterna. A outra igreja de Laodiceia era uma igreja rica, poderosa, não precisava de nada. E Deus olha para essa mesma igreja e fala assim: você é pobre, cego e nu. Que nós possamos nos avaliar a partir de uma perspectiva eterna, para que a gente não caia no risco de achar que a gente está muito bem quando Deus está olhando para a gente e está falando: você está pobre, cego e nu. E também que a gente não saiba se subavaliar no meio dos problemas que passamos, dos sofrimentos que temos, das pressões que sofremos, e muitas vezes questionarmos: cadê Deus nisso? Deus está nos olhando e falando assim: meu servo bom e fiel, tu és rico. Eu confio em você, você está sendo fiel em meio a essas situações. A gente saber mensurar as realidades da vida através de uma perspectiva eterna. Não deixar nada do que é temporal interferir no nosso discernimento. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer com vocês hoje, mas queria ouvi-los, né? Quem que gostaria de compartilhar algo, quer falar alguma coisa com a gente hoje, quer nos ajudar sobre esse assunto? Levante a sua mão aí. Pardão, posso falar? Lógico, fala aí, Ricardo. Te ouvindo falar sobre essa questão da perspectiva me fez lembrar de algumas semanas atrás, o Senhor também me levou a um texto para falar justamente sobre isso, né? Ali em 1 Samuel, a partir do capítulo 3, onde o povo começa a pedir um rei, mas quando chega, né, no capítulo 15, onde eles têm Saul como rei, e Saul está diante de Agag, e o Senhor me trouxe esse texto para falar justamente sobre isso, sobre a perspectiva que Saul julgou aquele momento, porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E ele julgou ali segundo a sua visão, segundo a sua perspectiva natural, né, achando que estava, entre aspas, separando algo bom
e queria usar esse algo bom até para oferecer a Deus. Então, queria servir a Deus, entregar algo a Deus, mas desobedecendo a Deus. E o que o Senhor me falava era justamente sobre isso, porque diante de tudo que a gente está vivendo, se a gente não tiver uma perspectiva espiritual e eterna de tudo que nós estamos passando, de tudo aquilo que Ele quer revelar para nós vamos estar condicionados a tudo que está nos cercando de maneira circunstancial. Então, o que eu quero compartilhar, né, é que a partir dessa perspectiva de Saul, ele não conseguiu enxergar na perspectiva de Deus. E muitas vezes nos vemos dessa forma. O Senhor quer que a gente vê além daquilo que nós estamos enxergando hoje de maneira natural. Algo que o Senhor falou comigo, foi assim para nós aqui como igreja local. O Senhor me disse o seguinte: se nós estivéssemos de fato com uma perspectiva eterna e espiritual das coisas, nós estaríamos sentando para tratar do que Deus quer fazer através de nós e em nós para os próximos 10, 20, 30 anos. Mas não. Nós nos reunimos e parece que nós estamos num playground brigando pelos nossos brinquedos, como crianças. Sendo que uma perspectiva espiritual eterna nos daria aí já uma visão de Deus para o que Ele tem para as próximas gerações. E eu acredito que o que o Senhor quer é abrir os nossos olhos para nos livrar desse espírito de Agag, de encantamento, que foi o que aconteceu com Saul naquele momento. Perdoou o que Deus já tinha condenado. Separou o que Deus já separou como bom aquilo que Deus já tinha decretado como morto. Só para poder... Eu acho que está muito alinhado com... essa semana passada, irmãos, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião do presbitério com o apóstolo Luiz Hermínio. Nós não nos reuníamos há mais de um ano. São 70 ministros do Brasil inteiro, né? Tem o pessoal do norte, centro-oeste, do sul, sudeste. Então, são 70 pastores. E o apóstolo Luiz Hermínio trouxe uma palavra e depois ele abriu e falou assim: olha, gente, não dá para ouvir todo mundo. Eu vou ouvir no máximo umas 5 pessoas aqui para a gente ter um retrato do que está acontecendo nas igrejas no país. E, cara, foi uma reunião que durou 3 horas. 3 horas. E nessa reunião do presbitério participa eu e o apóstolo L. E todas as vezes eu fico mudo, não falo nada. Nessa reunião só general ali e o apóstolo L, que toda vez é chamado para falar, tal, e eu fico sempre muito na minha, ouvindo e aprendendo, e é uma benção. Me sinto muito privilegiado de fazer parte. E ouvindo pastores, homens com 70, 80 anos de idade, 40 anos de ministério. Então, é muito legal você ouvir. Só que, daí a Leila entrou uma hora na sala e falou assim: você vai falar? Eu falei: eu não. Eu falei: por quê? Ela falou assim: não, porque ele está chamando, se ele te chamar para falar, você vai falar o quê? Eu falei: não, nem sei o que eu vou falar, eu só estou ouvindo aqui, estou na minha. E daí, cara, eu tirei a câmera, aqui, desliguei a câmera e sentei no sofá aqui no fundo do meu... Porque eu vi para mim, e estava ali de boa, ali conversando com ela, eu falei assim: não... Assim, eu falei: não vou falar nada, ele só tem 5 pessoas para falar, são 70 pastores, né? E ela falou assim: mas se ele te chamar para falar, você vai falar o quê? Eu falei assim: não, eu tô achando muito curioso, porque a gente está ouvindo diferentes pastores e cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa, né? E quem fala contradiz o que falou anteriormente. E é assim que as pessoas nos olham. Assim o mundo nos olha. Parece que a igreja não se entende, né? Exato. Daí, o Ricardo e demais irmãos, eu acabei de falar isso para ela, eu ouço assim: cadê o Cris? O Cris está aí? Eu falei: não, você está brincando, velho. Daí eu peguei e saí correndo ali do sofá, sentei aqui, liguei a câmera. O Luiz falou assim: queria ouvir a opinião do Cris. Eu falei: cara, eu não pensei. Daí, a única coisa que eu tinha dentro de mim era essa indignação. E daí eu comecei a falar assim: irmãos, é muito curioso como a gente não consegue aproveitar nada que não venha de encontro com aquilo que nós achamos. Nós nos tornamos tão individuais, tão individualistas, tão egoístas, tão denominacionais,
que a gente não consegue convergir em nada. Cada um que fala, e essa é a base do amadurecimento, quando eu reconheço a medida de graça em cada um. E daí eu comecei a falar disso, e hoje, inclusive, nós tivemos uma palavra antes dessa aqui, né, que eu estava com o pessoal do Efatá, que um irmãozinho me fez uma pergunta sobre a Torre de Babel. E eu falei exatamente sobre isso. Babel, né, foi a sede do homem de querer se aproximar de Deus através da força do seu braço. E aquela soberba fez com que Deus tivesse produzido, dissipado aqueles homens através da divisão das línguas. O que é isso? Toda soberba, ela faz com que a gente não consiga se entender. Toda soberba faz com que você se aprisione naquilo que você acha que está certo. E qual que é o novo pacto? Ele é redentivo na sua natureza. Qual é a redenção de Babel no novo pacto? A redenção de Babel no novo pacto é Pentecostes, né? Se num momento Deus dissipa as línguas, em outro momento, cada um fala na sua própria língua, mas todos se entendem. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não é que cada um falava uma só língua. Não é que em Pentecostes todo mundo começou a falar inglês, cada um falava na sua própria língua, mas todos se entendiam, porque ali eles foram reunidos no mesmo espírito. Então, nós estamos em dias onde a igreja ela precisa desse espírito que nos faz um. Nós precisamos voltar à essência em Cristo para que nós possamos enxergar as coisas a partir de uma mesma ótica, ainda que cada um de nós tem uma movimentação diferente, vamos ter ênfases diferentes, mas a gente consegue reconhecer Deus se movendo através da vida de cada um dos nossos irmãos. Senão nós nos tornamos legalistas, egoístas, e daí tudo que alguém fala a gente quer desconstruir, porque a gente não consegue perceber pelo Espírito aquilo que é diferente de nós, né? E eu tenho visto com muita preocupação esses dias. Eu fui... acabou essa reunião do Luiz durante a semana, daí ele convidou a gente para assistir o Café dos Pastores, que foi o ex-ministro da Justiça, o André Mendonça, né? Esse André Mendonça, ex-ministro da Justiça, que hoje é o advogado-geral da União, o cara é crente de berço, né, presbiteriano, e um cara muito, mas muito simples. E, irmãos, creio que a grande maioria dos que estão aqui sejam pentecostais, sejam de igrejas renovadas, mas como eu fui edificado pela vida daquele meu irmão presbiteriano, ouvindo ele falar, ouvindo ele compartilhar da experiência de vida dele. Então, eu acho que o que nós precisamos é permitir que o Senhor lave os nossos olhos nesses dias para ver que o egoísmo, a soberba, que é o que produz divisão na igreja. Porque ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, e quando a gente reúne um presbitério como o do Luiz, com 70 pastores, cada um de uma linha teológica, né? Se nós não estivermos reunidos no mesmo espírito em Cristo, você nunca consegue caminhar para um lugar comum, porque você vai sempre estar defendendo o seu ponto de vista pessoal. Então, quando a gente vê a história dos espias, né, por que só Josué e Caleb conseguiram enxergar o que enxergaram? Porque só os dois tinham uma perspectiva eterna da mesma terra que os outros 10 estavam vendo. Então, quando eu olho a vida de um irmão, quando eu olho uma realidade terrena, eu tenho que olhar a partir de uma perspectiva eterna, senão eu corro o risco de cair numa interpretação pessoal. O Santo quer falar? Fala, Santo. Ô, Cris. Oi. Eu só queria finalizar, porque só para finalizar aqui o que eu disse, e eu estava até conversando com a Selma, porque a gente tem um filho aqui que é surdo, né? Você conhece o Wesley. E a gente estava conversando justamente sobre isso, porque você falou, né? Imagina um presbitério com 70 pastores, mas mesmo com as suas opiniões, os seus pensamentos que são diferentes, existe um objetivo principal, que é o propósito eterno de Deus através da vida da igreja, não é verdade? E a gente vê aí fora, hoje, de uma maneira tão escancarada,
a discussão por conta de cada um querer achar que sabe mais do que o outro e colocar o seu ponto de vista. E nós temos hoje um filho surdo com 25 anos que já foi recusado em 2 faculdades, né? E a gente sem entender o porquê disso, mesmo ele passando por todos os processos ali, mas a gente foi descobrir o quê? Que o que o Wesley precisa é da língua portuguesa, porque ele tem a língua de sinais, mas na língua portuguesa ele não compreende totalmente a língua portuguesa. Ele é alfabetizado. Mas a gente descobriu que uma parte das pessoas que trabalham nessa questão dos surdos acreditam que o surdo não passe disso, que é apenas um copiador e é apenas uma pessoa que vai trabalhar como funcionário numa empresa. Mas existem, graças a Deus, um outro lado que acredita que o surdo possa ir além de ser um empreendedor, ser um diretor, um executivo, você entendeu? Então, fica essas 2 partes, cada um defendendo o seu lado, mas não tem como objetivo a pessoa, que é o surdo. E isso a gente vê em diferentes situações, na política, na saúde, em todos os âmbitos, pessoas, cada um defendendo o seu lado, mas não se juntam em prol do objetivo, do ponto principal. E isso eu acredito que não pode acontecer, como você acabou de falar. Nós precisamos ter essa perspectiva, essa visão eterna, e é por isso que o Senhor está abrindo os nossos olhos como igreja, né? Entendi. Perfeita colocação, Ricardo. Santo? Fala, meu irmão. Estão ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Vou ser bem rápido. Você estava mencionando e mostrando para nós como eu passei já. Quando a gente chega a 60 anos, a gente já andou por muitos lugares e já ajudou muitos pastores, né? E era interessante que cada lugar que eu chegava, a história do pastor local era sempre a mesma, mas dentro do natural daquele lugar e do espiritual daquele lugar onde ele estava com a sua igreja. Então, as coisas eternas são uma coisa só. O Senhor nos libera uma coisa só para todos. Mas a perspectiva, ou a visão local, a visão espiritual do local que você está como igreja, essa é uma das coisas que não há treinamento para os pastores. Os pastores vão com a mesma ideia, com a mesma intenção, a maioria que são formados e vão já para o trabalho, eles chegam em lugares diferentes querendo fazer o que cada um vai fazer no mesmo lugar. Então, é só para tentar ajudar um pouco, entender o espiritual do lugar, entender o natural do lugar que você está estabelecido como igreja, muda tudo isso, porque o eterno é o mesmo. Tudo que é eterno é a mesma coisa, mas com que espírito estamos lutando naquela cidade, naquele bairro, com o que é natural daquele bairro, daquela cidade, não é? Porque esses espíritos trabalham. Então, e nós temos ferramentas eternas para trabalhar tudo isso, fazendo mapeamento, reconhecendo o local, a sua história local, o espiritual local. Ou seja, o inimigo está aí desde a fundação. E esses locais que cada um de nós estamos, eles já passaram por coisas espirituais que nós nem ficamos sabendo. Então, o Eterno pode nos mostrar tudo isso. Então, são coisas que não se pode fazer da mesma forma. Agora, tudo que é eterno tem que ser a mesma forma. Ou seja, como eu trabalho naquele lugar, é a mesma forma. Só que com que eu estou lidando naquele lugar que é diferente. Então, essa capacidade nossa espiritual de entender e mapear, entender com que tipos de espíritos estamos lidando, é que faz isso. Porque você vê nas igrejas que você citou, cada igreja tinha uma perspectiva de realidade. Por quê? Porque aquela cidade tinha um espírito de orgulho, tinha um espírito disso, espírito daquilo. O enfoque que eu quero trazer nessa noite, você está falando dentro do enfoque de discernimento de espíritos malignos, de batalha espiritual. Eu quero trazer mais um enfoque de nós conseguirmos enxergar as mesmas realidades, todos estão passando a partir da ótica de Deus. Então, o que você está falando é válido, mas o que eu gostaria porque eu acho que o que nós estamos precisando hoje é conseguir enxergar do mesmo lugar que Deus está enxergando.
Porque tem muitas Então, mas pessoas... só para... Eu não quero interromper você, mas é isso que eu queria dizer para você. Nós precisamos enxergar da mesma forma. Não, eu entendi, Santo. Você entendeu? Entendi. Se a gente não entender o que estamos vivendo, a gente acaba... a gente não consegue ouvir o Senhor por causa da realidade que a gente vive local. Ou seja, a realidade local é maior do que o Senhor está falando. É isso que eu queria ver se... Eu não sei se eu consegui fazer entender. Não, entendi, sim. O que você falou está próximo do que eu tinha falado. Às vezes a gente permite que a realidade natural interfira na nossa interpretação do que é uma realidade espiritual. Exatamente, é isso. Amém. Obrigado pela participação, né? Sim, Quando não tem participação do santo, a aljava fica faltando alguma coisa, né? Você está sempre participando aqui. Mas obrigado. Quero ouvir os demais irmãos. Irmãos, hoje eu vou chamar alguns que não falam nunca aqui, porque eu queria ouvir você. Pastor Edson Pereira, meu querido amigo, não sei se você tem algo que gostaria de compartilhar com a gente. É tão enriquecedor ouvir os nossos irmãos, né? O pastor o apóstolo Ivan, lá de Guarulhos. Ivan, não sei se tem algo a compartilhar. Alessandro, lá de Mogi, que falou que também tinha algo a semana passada e ficou quieto, não falou. Irmãos, quero ouvir vocês. Quem puder aí, quiser compartilhar, abre o microfone, é uma bênção a gente. Graça e paz aí, tá me ouvindo? Sim, fala, Alessandro. Amém, uma boa noite a todos aí, graça e paz, apóstolo Cristiano, a todos os ministros. É uma honra participar aqui com vocês dessa mesa, viu? Peço perdão pela minha ausência, excesso de compromisso, Mogi das Cruzes está pegando fogo, mas a gente está aqui firme e forte, batalhando, graças a Deus. Eu falei com o apóstolo já desde semana passada, ele liberou uma palavra aqui falando sobre Abraão, e eu acho que um dos maiores desafios que nós temos, e inclusive o desafio de Abraão, quando ele recebe o chamado, não em Harã, como as pessoas acreditam, né, no capítulo 12 de Gênesis, mas no capítulo 11, quando ainda ele está lá em Ur dos Caldeus, Isso. É o que você acabou de falar aí em Atos dos Apóstolos, né? Muita gente acha que é no capítulo 12 que ele recebe. É quando o pai dele morre que acha que ele recebe o chamado. Não, ele recebeu o chamado ainda quando estava lá em Ur dos Caldeus. E só obedeceu depois que o pai morreu, né? Justamente. Então ele já saiu daquele lugar com uma palavra já de destino. Então ele só aguardou o tempo da manifestação. E a palavra ali, eu vi uma vez uma pessoa falando sobre o hebraico, que significa ali, não era apenas Deus querendo mover, apóstolo Cristiano e os irmãos que estão aqui na chamada, não era Deus querendo mover Abraão apenas de uma forma geográfica. Ali o hebraico significa lesh lehá, ou seja, era Deus tirando Abraão de um lugar para que Abraão conhecesse ele no percurso. Era como se Deus estivesse falando para ele, eu vou te levar para um lugar para você se conhecer. Então, inclusive, quando ele chega na terra de Canaã, e quando a gente olha e fala de uma terra deleitosa, né, uma terra que mana leite e mel, quando Abraão chega em Canaã, ele encontra fome na terra. Então, ou seja, é o que estava na vida de Abraão que ia transformar o ambiente. Então, quando a gente observa hoje o ambiente que nós vivemos, hoje, na realidade, um momento meio caótico, mas, na verdade, é o melhor cenário para que a gente possa manifestar aquilo que está dentro de nós. Concordo totalmente com você. Muito pontual a tua palavra. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios nossos agora. Não apenas de receber tanta informação, mas de colocar em prática a informação que nós recebemos. Senão a gente só vai engordar o nosso conhecimento, mas a nossa prática fica muito magra, né? Fica zero. Manifestar essa vida, né, Alessandro? Manifestar a vida. Então, manifestar a vida onde tem vida não tem sentido, mas é manifestar a vida onde não tem. Então, por isso que... O pessoal aqui da casa tem ido fazer um trabalho nos hospitais, orar. Eles ficam de longe, respeitando os protocolos, eles estão orando só de longe, assim, do prédio. Cara, você precisa ver as cenas que eles tiraram foto e nos mostraram. Os enfermeiros e os médicos percebem que eles estão orando de fora, eles se ajoelham nos corredores do hospital. É a coisa aqui mais... Aqui em Mogi também é a mesma coisa, apóstolo. Aqui em Mogi é a mesma coisa. E daí, hoje, a Prefeitura de Taubaté publicou nas redes sociais umas fotos do pessoal aqui da igreja, do Ministério Sonho de Deus, orando nas igrejas e tal. Se você ver os comentários, Alessandro, embaixo, na postagem do Facebook, tem um monte de gente, né, elogiando, mas você vê a quantidade de ateu,
de um bandista descendo o porrete. O que esses crentes retardados têm que estar orando nessa hora? Que volta para... Cara, a gente está vivendo um momento de tanta polarização que até a nossa oração hoje é questionada. E por isso que eu acho que é o que você falou, se a gente não entender que é o que nós portamos, a gente vai se acanhando. Daí é muito mais tranquilo, fica em casa, não faz culto, não faz nada. Cara, a gente tem que ter uma resposta para a sociedade. Então, por isso que eu acredito, apóstolo, essa palavra já estava comigo desde semana passada, ela veio curtindo dentro de mim. Então, talvez hoje, para transbordar um pouco daquilo que você também trouxe, pincelando um pouco da semana passada, é isso. É nós entendermos o que nós carregamos para manifestar. Deus não quer que nós mudemos geograficamente, Deus quer que a gente transborde o que está dentro da gente. Então, Deus não queria mostrar para Abraão uma terra diferente, Deus queria mostrar para Abraão quem era Abraão. Então, talvez a nossa maior dificuldade é saber quem a gente é. Mas o que você falou, na palavra que eu ministrei sobre Abraão, eu falo exatamente isso, que a história de Abraão é uma jornada de fé que aponta profeticamente a nossa jornada pessoal, que na verdade foi uma construção de Deus em Abraão, para Abraão perceber, né, exatamente aquilo que Deus já tinha colocado nele, para que ele pudesse enxergar a vida a partir de uma confiança total no Senhor. E o ápice disso foi a experiência com Isaac. Então, Deus, ele vai nos conduzindo na vida por um processo de espera, de paciência, de perseverança, e nisso vai se construindo a fé, até que nós possamos experimentar, de fato, o poder da ressurreição, que é o alvo de Deus para todos nós. Agora, quando nós recebemos o poder da ressurreição, essa nova vida que opera em nós, não é para que a gente se esconda embaixo da cama, né? O luzeiro tem que estar no alto. Então, eu acho que, como você falou, eu concordo com você, esse é o momento mais importante para a igreja ter uma resposta, né? De nós manifestarmos essa vida que Deus vem gerando em nós ao longo de todos esses anos. Só para concluir o que você falou também, eu achei assim muito, muito, muito pontual, quando você falou de Babel, e antes de você falar de Babel, você estava falando das cartas de Apocalipse, porque o tempo que nós estamos vivendo, e eu acho que aqui algumas pessoas já devem ter ouvido falar, as pessoas insistem em querer fazer a igreja do fim dos tempos ser uma igreja primitiva. O desenho da igreja do fim não é primitivo, é apocalíptico. Né? Por isso que os primeiros capítulos lá de Apocalipse, uma das recomendações que Deus fala, ele fala, eu conheço a tua obra e o teu trabalho. Por quê? Porque tem muita gente fazendo trabalho achando que é obra. Só que toda obra ela vai exigir um trabalho. Não sei se estou conseguindo ser claro, porque a obra ali fala de avó, de adoração, e o trabalho fala de tortura. Então, é como se Deus estivesse dando um desenho para nós fazermos com amor, e nós estamos fazendo aquilo que é com amor se tornar tortura na nossa vida. Então, quando a gente olha, então, para Babel, por que Deus reprova Babel também? Porque Babel tudo é igual, tudo tijolo. Então, as pessoas querem que todo mundo seja iguais. Eu acho que a grandeza do corpo não é ser igual. A grandeza do corpo é cada um estar na posição que foi chamado e desempenhar o seu papel através do cabeça. É o cabeça que dá a coordenada, não é o corpo que dá a coordenada, é o cabeça. Amém. É a diferença de Babel, que é construída de tijolo, e a igreja, que são as pedras, né, lapidadas, né? A cidade santa, que é feita por pedra, lá ele vai dando a característica, né? Sardônia, Esmeralda, Esmirna, ou seja, cada um tem o seu valor, mas todos são pedras preciosas. Bom, eu acho que até aqui eu pude falar alguma coisa para poder agregar aí. Obrigado pelo espaço aí, Cristiano. Amém, obrigado. Eu gosto disso quando todo mundo vai contribuindo. Queria ouvir o Ivan levantou a mãozinha aqui. Obrigado, Alessandro. Bom te ouvir. Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos os irmãos. Fala, Ivan, eu estava aqui igual você. Eu falei, deixa eu só ouvir, mas como você acabou citando meu nome, a gente tem vivido, mais precisamente esses últimos 15 dias, uma realidade, né, com 2 pastores nossos, um casal, né, estão entubados no hospital, e isso, consequentemente, acaba abalando as estruturas emocionais, sentimentais de muita pessoa. Mas o que eu tenho, qual é a minha percepção? É justamente isso que você acabou de fundamentar.
E a igreja ela tem uma tendência de querer se mover de acordo com acontecimentos, querer se mover de acordo com fatos e querer dar uma resposta para o momento e para o fato. E a minha percepção é que não é a forma como nós estamos fazendo, mas a forma como nós estamos compreendendo. Então, quando você falou esse texto de saber, de conhecer, essa abertura para que nós entendamos de fato o processo e o projeto que Deus tem como, né, nesses dias de hoje, tem nos direcionado. E o que eu tenho fundamentado todos os dias dentro do entendimento, né, é que existe um propósito. Os planos eles são alterados em momentos, mas eu percebo que há uma distração da igreja nesse momento no seguinte aspecto: por esta pandemia, por crises políticas, crise de corrupções, eu observo que às vezes as lideranças elas estão se movendo querendo dar resposta para essas realidades, sendo que o contrário, nós deveríamos já ter exatamente uma posição e compreendê-la e continuar, porque nesses dias o que eu percebo que as igrejas elas tiraram os projetos, elas tiraram tudo que ela tinha para desenvolver, por exemplo, no ano de 2021. Porque a pandemia, mas em partes é uma zona de conforto que nós acabamos entrando, no sentido de dizer que não dá para se reunir, não dá para fazer isso, mas os projetos a qual Deus confiou a mim e à igreja do Senhor, eles não pararam e nunca vão parar. E Satanás ele tem sutilmente destilado um veneno para que nós não tenhamos a percepção mais do propósito e tenhamos o quê? Uma perspectiva de tudo isso que está acontecendo. Ainda, eu acredito fundamentadamente numa visão de um reino eterno se estabelecendo aqui. E se, de fato, nós cremos nessa eternidade, eu não tenho a preocupação, falei hoje com a equipe de liderança, tenho falado todos os dias, eu não tenho uma preocupação com as coisas que estão acontecendo nesse momento, porque existe confiadamente a nós, o que Deus nos deu, é a fé para que nós cremos que, independente do tempo, nós estamos fundamentados em um pacto, numa verdade, e como filhos, a gente já carrega isso. Então, vivemos esses dias, reuni a liderança na quinta-feira passada só para testificar e dizer aí, não é a forma como se faz, mas é como nós estamos compreendendo. E se nós exatamente compreendemos essa eternidade, eu acho que a vida e a morte é fato, né? Nós passaremos por ela, mas isso nos deixará tranquilo para continuar executando o propósito de Deus. Amém. Amém. Ontem, na mensagem que eu ministrei aqui na casa, eu falava do problema que muitos, principalmente nós, os pentecostais, do qual eu me incluo, nós fomos formados numa fé muito triunfalista e a gente perdeu a capacidade de lidar com o sofrimento e com a dor. Então, quando o sofrimento e a dor chegam, a sensação que tem é que tem algo errado, porque a vida inteira você foi formado num princípio que assim, tem uma oração para isso, porque vai guerrear e vai resolver isso, e a gente acaba perdendo de vista, né, que Deus, ao longo de toda a história, ele usa o sofrimento, ele usa a dor de uma maneira maestral, não que ele seja o causador da dor, mas ele transforma, o Deus que transforma a maldição em bênção, e que até aquilo que aparentemente é o mal, Deus transforma para o bem. Então, eu acredito que essa pandemia, ela não foi gerada em Deus, ela não foi criada por Deus, mas ela está dando uma bela de uma alinhada na igreja para uma compreensão do seu papel no espírito. Porque a igreja estava numa euforia gospel, né, que não tinha nada a ver com obra de Deus, uma movimentação que era muito show, muita conferência, mas pouca edificação no espírito. O que acontece? Você olha a maioria das igrejas que perderam muita gente e que teve muita evasão, ela é formada por pessoas que elas vinham para uma experiência de culto. Elas não eram pessoas que estavam sendo formadas à estatura de Cristo.
As pessoas que já vinham numa pegada, como você falou, não mudou. Aquilo que nós vimos... Eu vejo esse trabalho com vocês. É lógico que a gente sente a falta das reuniões presenciais, mas eu não vejo, dentro do que nós nos propusemos a edificar como corpo, a vida de cada um de vocês, como pastores, cada um dos que eu estou olhando agora, ao longo desse 1 ano de pandemia, a gente não parou em nada. Nós estivemos aqui quase todas as segundas-feiras e eu vejo o crescimento no espírito, na vida de cada um de vocês. Deus está nos libertando de uma visão temporal, está nos inserindo numa realidade eterna e eu acredito que nós, como igreja, vamos sair muito mais fortes disso tudo. Muito mais fortes, mais maduros espiritualmente e entendendo aquilo que já se falava, mas poucos colocaram em prática. Nós não temos mais tempo para perder com entretenimento, com coisas sensoriais. Nós precisamos de formar Cristo e levar cada uma das pessoas que Deus confia a nós a essa estatura de maturidade. Porque quando a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos, vocês sabem disso. Essa palavra filhos é ruios, são filhos maduros. Não é qualquer filho. O que a criação, o que a terra guarda é a manifestação de uma igreja madura. Né? Uma igreja madura tem respostas governamentais. Uma igreja madura, ela tem condições de apontar direção, de trazer destino, de trazer luz. Então, nós temos uma responsabilidade, irmãos, de levar as pessoas a um processo de amadurecimento em Cristo. E isso não se faz através de acúmulo de conhecimento, mas é de vida no Espírito. Né? Apóstolo. Oi? Deixa eu só falar um negócio aqui, desculpa estar interrompendo, só para eu falar um negócio e acender uma luz aqui forte. Falando do meu personagem, Abraão, que é o que você deu uma pincelada aqui, Abraão não fez festa quando Isaac nasceu, mas ele fez festa quando Isaac desmamou. Então, acho que tem a ver também com isso aí. É tempo de desmamar, né? Da amadurecimento, né? Amém. Bem lembrado. O Roberto lá do Japão falou assim: creio que o senhor vem ensinando ao longo da Bíblia, através de uma perspectiva eterna, o tempo e o modo dele. Tempo, no que diz respeito no tempo dele, não no nosso, né? E modo é que é o jeito dele e não do jeito que nós vemos. Exatamente. Deus vai, o que o Roberto está dizendo aqui, Deus ele vai nos ensinando que o tempo e o modo dele são diferentes dos nossos, né? Em outras palavras, está alinhado com o que eu estou falando hoje aqui, a diferença de uma perspectiva eterna para uma perspectiva temporal. O William levantou a mão, pode falar, William. Senhor apóstolo, boa noite. Ô, meu irmãozão, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, agradecer a Deus aí por essa mesa, essa oportunidade de estar com os irmãos. Nos últimos dias, apóstolo, nós temos aqui... Eu vou pedir para os irmãos fazerem o seguinte: nenhum de vocês que falou se apresentou. Você podia falar que cidade que você está. Então, a gente está reunido diante de tantas cidades aqui. É um tempo tão rico, né? O Alessandro falando aqui de Mogi, né? O apóstolo Ivan falando ali de Guarulhos. Se apresenta aí, William, que não é todo mundo que te conhece. Bacana. Sou o William, sou aqui de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Sou pastor da Igreja Profética Ministério Acreditar. Estamos aqui para aprender um pouco mais com os irmãos. Também participo aqui já desde julho, que eu venho participando do Aljava, mas sempre quietinho, sempre aqui buscando ouvir mais. E eu fico feliz em ouvir outros irmãos e ver que, embora em contextos diferentes, nós estamos falando a mesma língua. É a mesma preocupação. É a preocupação de alinhamento, apóstolo. E nos últimos meses, nós temos estudado muito sobre os 5 ministérios. Inclusive, a gente tem um projeto para esse ano, em nome de Jesus, conseguir trazer alguns irmãos aí da Ações de Deus aqui em Barra Mansa, para a gente fazer uma conferência sobre os 5 ministérios, falar mais para que as pessoas tenham entendimento. E nós vemos ali que Paulo ele tem uma preocupação de que nós venhamos alcançar essa estatura,
a estatura de varão perfeito. Esse é o alvo, Que né, nós dos não 5 sejamos mais meninos inconstantes, né? É. E aí o pastor anterior falou que nós não sejamos, de certa forma, levados a qualquer vento de doutrina. Não sejamos guiados pelo momento, pela nossa ocasião. Embora a ocasião pareça ser, aos olhos de muitos, sem solução, sem saída, agora é hora de nós olharmos para Deus e ver que realmente o Senhor, ele tem poder, não para que isso simplesmente acabe, para que passe, mas é o Senhor, nosso pastor, agora no momento que estamos passando, que Ele é o nosso pastor, que não vai nos deixar faltar nada, sabe, nesse momento de dificuldade. E nós temos buscado em Deus esse tempo de alinhamento. E eu agradeço a Deus pela vida do Senhor, dos demais pastores que fazem parte do Aljava, que tem nos proporcionado isso. Poder aprender um pouco mais e buscar esse alinhamento em Deus que é necessário para esse tempo. Amém, William. Obrigado, viu, pela tua participação. Eu fico feliz quando vocês participam, que é muito mais enriquecedor ouvir todo mundo. O Cris escreveu aqui algo que ele tinha falado no último Aljava que a gente participou, a respeito do papel educador da graça. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Cris? Porque eu achei muito interessante o texto que você leu, acho que foi 2 Aljavas atrás, 2 semanas atrás. Se quiser completar o que você escreveu aqui do lado, eu acho que é bem edificante. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos aí. Bom, diante de tudo isso aí que o Cris estava ministrando para nós, né? Eu pude também estar no culto ontem à noite lá no sonho e tudo mais, juntando os demais aljavas, enfim, fazendo um apanhado geral e ouvindo os irmãos falarem, né, de todas essas coisas, me voltou, né, de novo aquele texto que nós lemos, né, de Tito capítulo 2, que diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando eles a viver. Repete isso aí de novo, que você falou muito baixinho. A graça de Deus se manifestou salvadora, ensinando-os a viver. Então, como nós pegando o gancho da outra live, nós temos muitas vezes a graça, né, como uma coisa muito rápida e muito superficial nas nossas vidas. A graça é favor merecido. Vamos passar para o próximo assunto aí, tal. E nós não conseguimos muitas vezes continuar, né, crescendo no entendimento. E quando a palavra diz ali, né, o Paulo está dizendo para Tito, né, que a graça é uma pedagógica, isso é vital, é muito mais do que importante na nossa vida, é vital, ou seja, nós precisamos disso para continuar verdadeiramente. Senão, mesmo que nós estejamos ainda nos nossos lugares, como eu dei para o mas olhando o antigo pacto, né, você viu Saul. Saul foi destituído por Deus da sua posição espiritual, mas ele continuou no governo físico de Israel por quase 20 anos ainda. 20 anos que ele estava no natural exercendo uma função, mas que no espiritual ele já tinha sido destituído, né? Deus já tinha rejeitado ele. Né? E uma coisa muito interessante, por que o rejeitou? Né? Por causa de uma questão de altar. Né? Hoje, segunda-feira, né, a questão do altar familiar e tudo, Deus tem falado muito no meu coração, né? A graça, né, nos ensinando, nos educando a viver. Deus tem falado muito no meu coração sobre aliança, sobre altar e essas coisas. Mas, só para finalizar aquela questão da graça, é vital para nós. Se você não se coloca como um aluno dessa graça educadora, todas as pedagogias do sofrimento não serão liberadas para nós. A graça se manifestou, né, salvadora a todos os homens, educando-os a viver. Ou seja, dentro de cada momento da nossa vida, todas as questões que envolvem a nossa vida, sejam elas boas ou ruins, existem pedagogias eternas para serem liberadas dessas coisas. Quando nós não estamos, né, realmente assim, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, não é liberado nada, como o Cristo estava falando ontem e hoje.
é só sofrer por sofrer. A gente vira um masoquista, né? Sofre, sofre, sofre. Parece aquele desenho que tinha antigamente, né? Ó vida, ó azar, lá, lá, aquela coisa. E nada é liberado, ou seja, a murmuração toma conta da nossa vida ao invés do crescimento que viria através de nós nos entregarmos a essa a maior professora de todas, né? É a graça. Ou seja, eu falo por mim mesmo, né, das coisas que eu tenho vivido, assim como outros irmãos aí também já citaram, das coisas que eu tenho vivido, como muitos aí, humanamente, o Cristo sabe, humanamente eu já quis desistir por causa de N questões. Mas sempre o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, cara, preste atenção na pedagogia que está sendo liberada. E uma coisa que ele falou no culto ontem, assim, que foi muito forte para mim, né, é que também está em 1 Coríntios capítulo 1, e todos os sofrimentos, ou as questões que nós passamos, constroem em nós justamente a medicina do outro. Então, que nós possamos continuar crescendo, né? Crescendo debaixo da graça de Deus, mas não só ela me salvou, a graça, aquela questão imerecida, que é a primeira manifestação dela na nossa vida. Muita gente está cortando justamente a segunda manifestação, que é ela como o pai da Gogos, né? A pedagoga na nossa vida, a nossa professora, liberando as pedagogias, inclusive do sofrimento. Obrigado. Amém, Cris. Irmãos, eu quero estar orando. Eu sei que tem algumas pessoas ainda do nosso meio enfermas, alguns que, graças a Deus, já passaram o estágio mais grave, como é o caso do Emerson, lá de Salvador. O Emerson ficou mal por causa do Covid, mas graças a Deus está aqui hoje, eu estou vendo ele presente, acompanhou o culto ontem à noite, já estava dando glória a Deus lá. Pelo jeito que ele gritou comigo no WhatsApp de glória a Deus e aleluia, foi o Emerson já tá restaurado, né? Estava todo animado ontem, mas tirando a brincadeira, ele passou um perrengue aí nos últimos dias, não foi fácil. Eu sei também que o Diogo, lá de Jacareí, está com Covid agora, a esposa dele está com Covid e a mãe dele está internada num estado delicado, né? Temos também o tecladista da igreja, o Roberto, que continua internado já há mais de uma semana, né? A situação do pastor Fernando, que ficou muito debilitado depois que ele teve o Covid. Então, assim, tem várias pessoas muito próximas sofrendo. A gente precisa continuar tomando o cuidado, mas entender, sabe? Eu falei muito sobre isso ontem. A gente precisa entender, ter empatia pela dor e pelo sofrimento alheio. Ontem eu não vou pregar de novo o que eu falei ontem, mas eu acho que o pensamento, eu não sou alguém que não crê no milagre, pelo contrário, eu creio nos milagres, eu creio numa igreja gloriosa, triunfante, mas uma igreja gloriosa e triunfante é diferente de uma igreja triunfalista. É diferente de uma igreja que quase que carrega um mantra de pensamento positivo. Você fala para o irmão assim, ó, o Cris, por exemplo, a gente às vezes compartilha as dores que estão passando. O Kleber também, a semana passada, ele me ligou, falei para ele, Kleber, ora por mim, cara, eu tô me sentindo abatido. Às vezes eu abro meu coração para os irmãos, né? Mas eu estava falando do... Perdi agora o fio da meada aqui. Do sofrimento que eu preguei ontem. Que eu não ia pregar de novo o que eu preguei ontem. Eu acho que é o Covid que atrapalhou minha memória, irmãos. Perdi o que eu ia falar aqui. De verdade que eu perdi o que eu ia falar. Vai ver que não era para falar mesmo. Mas eu quero estar orando com vocês, então, para que o Senhor possa estar abrindo, como eu falei nessa noite, os nossos olhos espirituais, né? Gerando em nós essa empatia pela dor alheia, pelo sofrimento, entender que a igreja é triunfante, mas não é triunfalista.
né? Que às vezes a gente não repete aqueles mantra gospel que você vai, se abre com alguém, o cara vira para você e fala assim: não, cara, vai dar tudo certo. Não, não é simplesmente vai dar tudo certo, porque se der errado, a gente vai avançar do mesmo jeito, né? É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram quando foram lançados naquela fornalha ardente. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, beleza. Se ele não quiser livrar, a gente vai morrer por ele. Irmãos, então, é entender que nós não temos outra alternativa a não ser avançar. Nós não podemos parar. Agora, os sofrimentos não são fáceis de se lidar. E como a gente faz para não parar em meio aos sofrimentos? A gente precisa um do outro. A nossa força está no corpo de Cristo, né? Todas as vezes, todas as segundas-feiras que eu estou me reunindo com vocês, eu saio fortalecido, né? Na verdade, a gente dá, mas a gente mais recebe do que dá. Só da gente estar junto, só de ver o rosto de vocês, só de compartilhar, de ouvir cada um, é aqui que nós encontramos vida. Nós precisamos uns dos outros, né? Porque nós precisamos aprender a avançar em meio à dor. Vão ter situações que diante dos olhos naturais, nós não vamos estar vendo vitória. Mas diante do propósito eterno, o Senhor está cumprindo aquilo que Ele deseja em nossas vidas. Foi o que eu falei da igreja de Esmina. Sofrimento e pobreza. Mas Deus falou assim, vocês são ricos. Então, a gente precisa enxergar a vida através de uma perspectiva eterna, para que o tamanho da carga não se torne maior do que tem que ser. Amém? Quero orar por vocês agora, quero orar para que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos ver todos a partir desse mesmo lugar em Cristo. Amém? Então, se vocês puderem, feche os teus olhos. Se você puder colocar a mão sobre os teus olhos agora, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa visão como igreja nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor arranque tudo aquilo que tem ofuscado a nossa visão, para que possamos olhar a partir de uma perspectiva eterna. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos e eu declaro uma visão espiritual, discernimento espiritual, para que possamos juntos enxergar a partir de Cristo, transformados pela renovação do entendimento. Que os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto e que as nossas visões sejam governadas através da mente de Cristo, para que possamos ser uma resposta nesse dia, nesse tempo, para a nossa geração. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu coloco nas tuas mãos aqueles que ainda estão passando por esse problema, estão nesse momento sendo atingidos pelo Covid. Os irmãos da Igreja do Apóstolo Ivan, lá de Guarulhos, que estão internados. O Roberto, que está nesse momento entubado. Pai amado, a mãe do Diogo, a vida do Diogo, os demais irmãos que estão aqui conosco, Pai, cada um deles que de alguma forma foi acometido por essa enfermidade, ou parentes, ou familiares, ou amigos, nós queremos profetizar vida, que o fôlego de vida encontre cada um desses irmãos nessa hora. Nós cremos no milagre, nós somos uma igreja que ora e crê no milagre. Então, por isso, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada um deles. Que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor guarde as nossas emoções e que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver a partir da onde o Senhor vê, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela noite de hoje, obrigado por esse tempo junto. Muito especial estar sempre aqui com vocês. Que Deus os abençoe. Quarta-feira, eu tinha falado para vocês no começo, o apóstolo Hélio pediu para ministrar num culto numa igreja, acho que é uma igreja batista de São Paulo, é online. Se vocês não tiverem programação e quiserem assistir, eu vou compartilhar o link desse culto de quarta-feira no nosso grupo do Aljava para a gente poder estar junto, tá bom? Para mim é sempre bom quando eu estou ministrando e os filhos estão juntos, né? Então, se vocês puderem estar junto, eu agradeço. Deus abençoe vocês. Hoje, graças a Deus e ao Ricardo, eu gravei, então eu vou salvar aqui, já jogo lá no YouTube, e daí vocês podem, se quiserem voltar, olhar, está lá à disposição. Beleza? Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Boa noite.